Então, a Seguridade Social é isso, é esses 11%, é 9%, 8%, dependendo de quanto ganha. As empresas, os empresários, eles pagam aí, as empresas pagam 20% sobre a folha de pagamento. A única exceção que nós temos está lá no artigo 24 da Lei 8.212 de 91, que é a Lei de Custeio da Seguridade Social, que é o empregador doméstico, aquele lá da Lei Complementar número 150 de 2015, o empregador doméstico, por previsão do artigo 24 da Lei 8.212 de 91, ele recolhe 8% sobre a folha de pagamento dos seus empregados domésticos, né? Então, isso está previsto também na Lei Complementar 150 de 2015. Então, veja que nós temos aí esse custeio para a Seguridade Social, isso é contribuição social. Então, contribuição social é aquela parcela do salário do empregado que vai para o INSS, né? É a parcela da folha de pagamento que vai para o INSS. E temos outras formas aí, temos a loteria esportiva, temos o produto do crime, temos várias outras aí que vão lá que são destinados ou carreados, como se diz, para a Seguridade Social do artigo 193 da Constituição Federal, que é um gênero, né, que tem 3 espécies. Tem a espécie da saúde, no artigo 196 da Constituição Federal, que é regulado pelas leis 8.080 e 8.142, as leis que cuidam do SUS, né. Então, está lá no artigo 198 da Constituição Federal, artigo 198, né, a contribuição social de 15% da União, aí os estados e os municípios têm que fazer o cálculo, a contribuição para a Seguridade Social do dinheiro, desse dinheiro aí, que é o dinheiro da contribuição social, daquilo que há várias fontes, né, para nós aqui interessa exatamente a fonte dos empregados e dos empresários, né? Então, nós temos aí no artigo 198 da Constituição Federal, temos o financiamento da saúde, do SUS, né? Praticamente lá no parágrafo 2º, diz exatamente como deve ser financiado o Sistema Único de Saúde, do artigo 198 da Constituição Federal. Então, peço que deem uma lida no artigo 198 da Constituição Federal para ver como é que é o financiamento, o custeio da saúde prevista no artigo 196 da Constituição Federal e regulado pelas leis 8.080 e 8.142. E temos uma segunda espécie de Seguridade Social, que é a Previdência Social, que são aqueles benefícios que eu acabei de falar, né? O auxílio reclusão, lá do artigo 80, da lei 8.213 de 91, 8.213, né? Porque a lei de custeio da Seguridade Social do gênero é a lei 8.212. A lei de benefícios da Previdência é a lei 8.213, né? E temos ainda, no artigo 203, a assistência social, né? Que agora hoje ainda vi uma discussão sobre as pessoas que estavam passando frio na rua. É uma obrigação da assistência social, né, amparar esse pessoal, está no artigo 26 da lei 8.742 de 93, é a lei da assistência social, lei de organização da assistência social, né. Então, nós temos aí o gênero Seguridade Social, do artigo 193 e regulado pela lei 8.212 de 91, e temos 3 espécies, que é a saúde, no 196, a previdência social com caráter contributivo só tem direito aos benefícios aqueles que contribuíram, né, do artigo 201, e tem assistência social do artigo 203, que aí depende de contribuição. Qualquer pessoa que precisar tem direito, inclusive o benefício de prestação continuada, lá do artigo 20 da lei 8742 de 93, do artigo 203.5, que é um salário mínimo aí pago a quem tem mais de 65 anos de idade, ou portador de deficiência física, né, nos termos da lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto dos Portadores de Deficiência, a lei 13.146 de 2015, né, então essas pessoas têm direito a receber um salário aí, a título de benefício de prestação continuada, que é de competência da assistência social, não é da Previdência. Muitos confundem aí com aposentadoria, não é aposentadoria, é um benefício de prestação continuada, né? Então, a pessoa falece, por exemplo, aí para de pagar, né? Acaba o pagamento. Agora, a aposentadoria, não, se tiver filho menor de 21 anos,
vai ter direito, ou filhos portadores de deficiência, nos termos da Lei 13.146 de 2015, aí vai ter direito a receber aí o benefício de prestação continuada até o falecimento. Faleceu, perdeu tudo. Agora, se é aposentado e tiver um filho nessas condições, aí o filho continua recebendo aí para o resto da vida. Mas se for aposentado, benefício de prestação continuada não tem hereditariedade, não fica de herança, não é verdade? Então, nós temos aí essa questão da contribuição social. A contribuição social, ela existe para custear a saúde, para custear a educação, lá do artigo 212, parágrafo 5º da Constituição Federal, educação básica, né? Educação básica está lá no artigo 21, incisos 1º e 2º da Lei 9.394 de 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que nós temos 2 tipos de educação no Brasil. A educação básica, que é o ensino infantil, fundamental e médio, e temos o ensino superior, a partir do artigo 43 da Lei 9394 de 96, né? Então, o ensino básico também é custeado pela contribuição social, né, do artigo 149 da Constituição Federal. Então, veja que nós temos aí também o custeio da educação. Temos o custeio também, nos termos do artigo 241 da Constituição Federal, o do Sistema S, né? O Sistema S, no 240, fala em capacitação, um sistema de capacitação, né? Então, o Sistema S, Sebrae, Senac, não, Sebrae não, Senac, Senai, Senar, são custeados, ou seja, são financiados pela contribuição social. E quando eu falo em contribuição social, eu falo no sentido genérico, né? Genérico por quê? Porque são várias espécies. Nós temos aí a COFINS, né, que é a Lei Complementar número 70, eu tenho o PIS, que é a Lei Complementar número 7, tenho o PASEP para os servidores públicos, que é a Lei Complementar número 8, tem a contribuição sobre o lucro líquido, que é a Lei 7689, né? Tem aí a contribuição patronal, lá do artigo 22 da Lei 8.212 de 91, eu tenho a contribuição dos microempresários, lá no artigo 21, do contribuinte individual, no artigo 21 da Lei 8.212 de 91, então tem vários tipos de contribuições sociais, não é uma contribuição social, são vários tipos, não é verdade? Então, contribuição social, ela se destina a isso, ao custeio da Seguridade Social, ao custeio da educação, ao custeio da saúde, né? Então, e também do Sistema S. Então, veja que nós temos aí a finalidade dessa contribuição social. Então, a contribuição social do artigo 195 se destina à Seguridade Social. A Seguridade Social. Muito bem, para não perder muito o link da coisa, né? Vamos voltar aqui ao nosso entendimento aí sobre o empresário individual, né, o microempresário individual e o empresário, que foi a questão da pergunta do colega, né, a questão da Eireli. O que é Eireli? Na verdade, nós temos aí contribuição social, contribuinte individual, qualquer pessoa, né, inscrita, né, que vai recolher aí 20% sobre o seu lucro, sobre a sua receita bruta, né, durante o mês. Então, nós temos aí, lá no artigo 28 da Lei 8.212, né, aliás, artigo 21 da Lei 8.212 de 91, nós temos aí o contribuinte individual, né, e temos também o microempresário individual, que está lá no artigo 18A, parágrafo 1º, né, artigo 18A, parágrafo 1º da Lei Complementar 123, Lei Complementar 123. Esse empresário individual, ele foi criado, né, pela Lei Complementar 128. Lei Complementar 128 é que fala exatamente do microempresário individual. O que é um microempresário individual? Veja bem, o que é um microempresário? A lei complementar, no artigo 3º, Lei Complementar 123 de 2006, Lei Complementar 123 de 2006, né? Eu falei que o microempresário individual é da Lei Complementar 128, mas nós vamos analisar agora o que é um microempreendedor. Lá no artigo 3º da Lei Complementar 123, o artigo 3º da Lei Complementar 123, nós temos que o microempreendedorismo ele tem direito a um tratamento diferenciado, favorecido, etc., conforme está no artigo 170, inciso 7º
Aliás, ensino nono, artigo 170, inciso 9º, artigo 170, inciso 9º da Constituição Federal, artigo 179 da Constituição Federal, artigo 179 da Constituição Federal, artigo 940 da Lei 10.406 de 2002, né? Então, nós temos aí artigo 1116 da Lei 10.406 de 2002, né? Então, esse é o microempreendedor. Microempreendedor é aquele que paga tributo e que oferece mais postos de trabalho. Então, aqui no Acre, por exemplo, nós temos aí mais de 95% das empresas são microempreendedores, né? Microempreendedores são os que realmente pagam tributos, né? E são os que realmente oferecem postos de trabalho, que tem pouca automação, pouca tecnologia dentro daqueles fatores de produção, então necessita mais mão de obra, então eles têm mais empregados aí, às vezes, que empresas grandes, né? Então nós temos aí essa diferença do microempreendedorismo. Então vejam que o artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006, que é o Estatuto da Microempresa, empresa de pequeno porte, nos traz lá que nós temos o microempresário, aquele que recebe até, que tem uma renda bruta, né, durante o ano calendário. O que é ano calendário, pessoal? É de hoje para trás, né? Então, todo mês o contador vai fazer o cálculo, né? Todo mês ele vai fazer o cálculo, e aí vai pegar para fazer o cálculo os últimos 12 meses. Então, esse mês ele pega desse mês agora para trás, 12 meses, o mês que vem ele vai pegar o mês que vem mais 12 para trás, né? Então, nós temos aí o ano calendário, é daquele mês que está sendo calculado para trás, um ano, 12 meses, né? E esse valor, nesses 12 meses, não pode passar de 360 mil reais. 360 mil reais. Esse é o valor máximo para ser um microempresário. Se passar